Passado, nós vimos o novo modelo para a gravidade proposto por Einstein. A gravidade é resultado da deformação no espaço causado pela matéria. Agora, nós vamos investigar um pouco mais sobre como que isso altera a trajetória da luz. Bom, suponha que nós estejamos observando a luz de uma estrela. A luz dessa estrela passa, por exemplo, próximo ao Sol e chega aos olhos de um observador, que está aqui no canto inferior da imagem. O que acontece é que esse observador vai ter a sensação visual da estrela estar em uma posição diferente daquela que na realidade ela está. Isso é um resultado desse novo modelo para a gravidade proposto por Einstein. Logo, seria bastante razoável que a gente tentasse observar esse fenômeno para validar ou não essa gravidade do Einstein. Bom, isso foi feito. Isso foi feito a partir da observação de um eclipse que ocorreu na cidade de Sobral em 1919, no Ceará. Montou-se uma expedição que veio da Inglaterra para vir aqui ao Brasil ter a oportunidade de tirar uma foto de um aglomerado de estrelas durante um eclipse solar. Vamos voltar aqui à imagem anterior para entender o porquê que o eclipse é necessário. Bem, se nós estivermos aqui, nós tiraremos uma foto bastante nítida da estrela em sua posição real, digamos assim. Se esperarmos a Terra dar meia volta em torno do Sol e tirarmos essa foto novamente, a gente veria o efeito da curvatura da trajetória da luz. Entretanto, como o Sol está aqui na minha frente, eu não conseguiria tirar uma foto desse aglomerado de estrelas aqui distante. Ou seja, eu precisaria estar aqui e estar presenciando um eclipse solar, de modo que a Lua fica entre a Terra e o Sol, ela cobre a luz do Sol que chega na Terra e eu consigo ter uma visão do céu noturno, mesmo com o Sol na minha frente. E nesta posição, eu vou capturar a luz da estrela após ter passado por perto do Sol. E foi isso que os cientistas observaram no eclipse que estava bem visível na cidade de Sobral em 1919. Essa expedição que veio ao Brasil fotografou o aglomerado das Híades e comparou esse aglomerado, a foto desse aglomerado, com outra foto tirada em outro momento, no qual a luz das estrelas não passava pelo Sol. Ao comparar as duas fotografias, percebeu-se que a posição aparente de algumas estrelas tinha mudado, indicando que, de fato, a gravidade do Sol estava deformando a trajetória da luz. Isso foi visto como uma prova bastante forte para a visão de Einstein na interpretação da gravidade. Então, este experimento é visto por muitos como a comprovação da relatividade geral. Isso não significa, portanto, que a gravidade newtoniana não é verdadeira,
mas sim que trata-se de uma visão limitada da gravidade. É uma visão que funciona muito bem, por exemplo, para a gente colocar um satélite em órbita. É uma visão que funciona muito bem para a gente descrever a queda de objetos aqui próximo à superfície da Terra. A gente pode fazer contas bastante precisas com esse modelo. Entretanto, ele não se mostra verdadeiro para descrever, por exemplo, um buraco negro. Em algumas observações astronômicas, a gente percebe certos desvios entre a gravitação de Newton e aquilo que é observado, como, por exemplo, a órbita de Mercúrio em torno do Sol. Essa órbita observada tinha um certo desvio em relação às previsões que se fazia a partir da gravitação de Newton. E com a equação proposta pela relatividade geral, que nós não estudaremos aqui nesse curso, conseguiu-se uma descrição muito mais precisa para a órbita de Mercúrio. Bom, agora nós vamos ver mais um interessante fenômeno que podemos extrair da relatividade geral e do seu princípio de equivalência. Vamos para um experimento mental. Suponha que eu tenha um elevador acelerado e aqui embaixo tenha uma pessoa disparando laser para uma pessoa que está aqui em cima. E aqui em cima eu tenho uma pessoa disparando laser para quem está aqui embaixo. Ambos contam com um laser e com um detector. Esse detector conta quantos pulsos de laser chegaram nele. Tudo bem? Suponha que ambos tenham combinado o seguinte. Eles tenham combinado em ajustar o laser de modo a enviar um pulso a cada segundo. Ou seja, a cada segundo que passa, cada um deles vai dar um clique no seu laser. Tá? Então, essa pessoa laranja que está olhando no relógio, cada segundo ela aperta o laser uma vez. A pessoa azul está olhando no seu relógio, a cada segundo ela também aperta o laser uma vez. Bom, só que o que acontece é que esse elevador ele está acelerando na vertical para cima. E aí o que acontece? Como esse elevador está acelerando e esses pulsos de laser aqui azul estão na vertical para baixo, a pessoa que está aqui embaixo vai falar, peraí, eu estou capturando mais de um pulso por segundo. O meu detector aqui está registrando mais de um pulso por segundo. Ajusta aí o seu laser. E a pessoa que está aqui em cima vai falar, não, eu estou olhando aqui no meu relógio e eu estou fazendo o que a gente combinou. Eu estou mandando um pulso de laser a cada segundo. E a pessoa laranja vai falar, poxa, não é possível. O meu detector está capturando mais de um pulso por segundo. Por que isso ocorre? Uma vez que o elevador está acelerando para cima, esse detector aqui ele está indo em direção aos pulsos que estão chegando nele. É como se a gente tivesse aqui um efeito Doppler, algo nesse sentido. Ele está capturando uma frequência maior de laser. Agora, quando a gente perguntar para a pessoa de cima o que ela está detectando, ela também vai dizer, olha, eu estou capturando menos de um pulso de laser por segundo. Veja, essa pessoa laranja está mandando um pulso a cada segundo, só que o teto do elevador aqui está acelerando, ele está ganhando velocidade, de modo que esse detector azul está para cima cada vez mais rápido. Portanto, essa pessoa está capturando menos de um pulso por segundo. E a pessoa laranja está falando assim, olha, é o seguinte, eu estou fazendo o que a gente combinou. Bom, e agora? O que a gente pode concluir disso?
Os dois, quando conferem com os seus relógios, estão dizendo: nós estamos enviando um pulso de laser por segundo. Entretanto, a pessoa que está aqui embaixo captura mais de um laser por segundo e aqui em cima menos de um laser por segundo. Veja, quando o laranja olha para o seu detector, fala: poxa vida, eu estou capturando mais de um pulso por segundo. Uma conclusão que a gente pode tirar é: esse 1 segundo no relógio dela está demorando muito. Ou seja, o tic-tac desse relógio está muito longo. De modo que, enquanto esse ponteiro anda 1 segundo, chegaram aqui mais pulsos de laser do que o combinado. Ou seja, a gente conclui que nesse tic-tac, tic-tac, está chegando muito laser, portanto, esse relógio está andando devagar. Enquanto a pessoa que está aqui em cima está capturando menos de um pulso por segundo. Por quê? Bom, a gente pode concluir que o relógio dela, em relação ao relógio que está aqui embaixo, está dando tic-tac muito rápido. De modo que, vamos supor, essa pessoa tem que esperar passar 2 segundos para capturar um pulso de laser. Esse experimento mental, ele nos mostra o seguinte, que a aceleração tem influência no tempo. Para a gente acreditar simultaneamente nas duas pessoas que elas estão enviando um pulso de laser por segundo como um combinado, que nenhuma delas está trapaceando, eu preciso chegar à conclusão de que 1 segundo para a pessoa que está aqui embaixo não é a mesma coisa que 1 segundo para a pessoa que está aqui em cima. Ou seja, a pessoa que está aqui em cima do elevador tem o tempo andando mais rápido do que o tempo para a pessoa que está aqui embaixo. Isso é um conceito super difícil de assimilar. Talvez você precise pausar um pouco esse vídeo e refazer esse problema no papel e caneta para concluir isso. Bom, se isso acontece aqui em um elevador acelerado, pelo princípio da equivalência, também deveria acontecer em um campo gravitacional. Ou seja, se eu tenho um campo gravitacional aqui, lembra que aqui nesse elevador, se eu largar uma bolinha, ela cai, portanto, dentro desse elevador, nós temos o equivalente de um campo gravitacional vertical para baixo. Eu tenho que, quanto mais embaixo eu estiver no campo gravitacional, mais devagar o tempo passa. E quanto maior a minha altura nesse campo gravitacional, mais rápido o tempo passa. Ou seja, com esse experimento mental, a gente conclui que a gravidade ela influencia no tempo. Nós que estamos aqui na superfície da Terra observamos o tempo passar mais devagar do que pessoas que estão em maiores alturas, que estão mais distantes do campo gravitacional terrestre. Bom, e aí você pode perguntar: existe alguma coisa que isso se aplique? Existe algum instrumento que eu possa analisar e ver que isso é verdade? Tem. O seu GPS. Como que o GPS funciona? Você tem um aparelho de GPS e ele dispara um sinal para pelo menos 3 satélites. Esses satélites, eles capturam o sinal do seu aparelho e devolvem o sinal para você.
como que esse sinal diz para o seu aparelho aonde você está? Bom, é o seguinte, quando o seu aparelho manda o sinal, ele dispara com o horário que o sinal foi transmitido. Esse sinal demora um tempo para chegar até o satélite. Quando o satélite captura esse sinal e te devolve, ele devolve para você o tempo, o horário que ele capturou o sinal. Ou seja, você mandou o sinal meio-dia e o satélite capturou esse sinal meio-dia e 1 segundo. Então ele vai devolver para você, olha, você mandou esse sinal meio-dia, eu capturei meio-dia e 1 segundo. Com essa informação de tempo, você tem a distância que você está a cada um desses satélites. Bom, se você sabe a distância que você está do satélite laranja, isso não serve muito, porque você pode estar em qualquer lugar aqui nesse círculo laranja. Quando você sabe a sua distância de pelo menos 3 satélites, você sabe que a sua localização é o ponto de intersecção desses 3 satélites. Então, com isso, nós sabemos a nossa posição exata na Terra. Legal. Aonde que a relatividade geral entra nesse caso? Bom, esses satélites estão muito altos. Eles estão a mais ou menos 20.000 quilômetros de altura. E além disso, eles estão andando a mais ou menos 4.000 metros por segundo. Bom, nós podemos notar aqui a ocorrência de dois fenômenos relativísticos. Primeiro, uma vez que o satélite está em movimento em relação a nós, o tempo no reloginho do satélite passa mais devagar. Entretanto, o satélite está a 20.000 quilômetros de altura. Quando eu estou mais distante do campo gravitacional, o tempo passa mais rápido. Legal. O que isso influencia no funcionamento do GPS? O relógio do meu aparelho deve estar sincronizado com o relógio do satélite. Se não houver essa sincronia, esse registro de tempo que o satélite faz ao receber o sinal não presta para nada. Então, os relógios eles devem estar sincronizados. Se fizermos a conta de quanto o tempo no satélite atrasa devido ao seu movimento de 4.000 metros por segundo, nós teríamos um atraso de 7 microsegundos por dia, ou seja, a cada 24 horas o relógio do satélite atrasa em 7 microsegundos. Entretanto, ele está a 20.000 quilômetros de altura, mais de 20.000 quilômetros de altura. Isso vai fazer com que o relógio no satélite se adiante 45 microsegundos a cada 24 horas. Bom, o saldo é que a cada 24 horas o relógio do satélite fica adiantado em 38 microsegundos em relação ao relógio do GPS que está aqui na superfície da Terra. Se essa correção prevista pela relatividade não fosse feita, nós teríamos um erro no nosso GPS de 10 quilômetros a cada dia. Isso significa que a cada 24 horas, toda vez que a gente ligasse o nosso GPS, ele erraria em 10 quilômetros a nossa posição. Isso significa que a cada 10 dias esse erro seria de 100 quilômetros. Eu ligaria o meu GPS em São Paulo, por exemplo, e ele não saberia se eu estou em São Paulo ou se eu estou em Campinas. A correção do relógio, do GPS, para que ele fique sempre sincronizado com os relógios dos aparelhos que estão aqui na Terra, obedece a todas as previsões da relatividade geral. Então,
Se você tem algum questionamento sobre esse estranho fenômeno da gravidade alterar o tempo, o seu GPS pode ser uma boa evidência de que esses cálculos estão corretos.